Bem, pessoal, vamos aí dar continuidade, né, às aulas. Hoje a gente vai tratar aí das funções básicas, certo? Então, primeiramente, vamos definir o que é uma função. Função é um terno, né, constituído dos conjuntos A e B não vazios, e F, que é uma relação entre A e B aqui, certo? Lembrando, essa relação, ela vai ser uma função de acordo com dois princípios que a gente vai ver no próximo slide. Então, aqui nesse caso, F é uma aplicação de A em B, se e somente se, para todo x em A, existia um único y em B, tal que x, y, esse par, né, x sendo abscissa y ordenada, pertence a F, pertence a essa relação, essa aplicação F, tá? A gente vai ver mais adiante que esse x, y, esse par ordenado, ele vai estar constituído no gráfico. Bem, então para a gente definir quais relações vão ser funções, a gente precisa aqui desse esquema de flecha só para vocês terem um entendimento melhor, tá bom? Então, são duas condições aqui necessárias para que a gente tenha uma função. Primeiro, todo elemento em x participe de pelo menos um par xy pertencente a f. Tá? Ou seja, todo elemento em A tem que estar se relacionando com alguém do B, do conjunto B. E segundo, é necessário que cada elemento em A participe de apenas um único par xy pertencente a f. Tá? Então, a gente vai ver aqui no esquema de flechas que fica mais simples. Então, aqui a gente tem o diagrama de Venn, né, com os dois conjuntos A e B. E aqui percebam que aquela primeira condição que a gente acabou de dar uma olhada, ela não vai ser satisfeita, porque aqui, ó, a gente tem esses três elementos que estão se relacionando, mas tem esse elemento aqui que ficou de fora. Então, isso daqui não caracterizaria uma função. Então, nesse caso aqui, essa relação aqui, junto com esses dois conjuntos, não é uma função. Nesse outro caso, que a gente tem os dois conjuntos A e B novamente, né? A gente tem os elementos se relacionando, porém, a gente tem esse segundo elemento aqui, ó, se relacionando duas vezes aqui com dois elementos distintos. Então, isso aqui também não caracteriza uma função, tá bom? Não caracteriza função. Então, para ficar mais simples, a gente vai tratar esse exemplo aqui, ó. A gente está pegando o conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2, e o conjunto B como sendo menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, em todas as letras aqui, né, a gente está tendo os dois conjuntos com todos esses elementos, e aí a gente vai verificar onde que é função e onde que não é função. Então, vamos lá nesse primeiro caso na letra A. Aqui os elementos menos 1, 0 e 1 estão se relacionando, beleza. Porém, a gente tem esse 2 aqui sobrando. Então, isso não é possível numa função. Então, esse daqui deixou de ser função por causa desse 2 que não está se relacionando com ninguém, tá? Na letra B, nós temos aqui, ó, os elementos se relacionando, todos eles, porém, a gente tem um 1 aqui, ó, tendo duas imagens. Então, esse daqui não caracteriza a função. Então, na letra B também não é função. Nesse outro caso da letra C, a gente tem todos os elementos se relacionando, né? E aqui você poderia se perguntar, mas tem o 0 e o 2 no conjunto B que estão de fora. Aqui não tem problema, pessoal. No B pode ficar sobrando gente aqui se relacionar. Agora, o que não pode é no conjunto A. Então, nesse caso aqui da letra C, T é uma função, certo? Nesse outro caso aqui, ó, o conjunto A, todos os elementos estão se relacionando e o B está sendo ligado apenas com um aqui, ó. Isso seria problema? Não. Porque a gente tem aqui nesse caso configurando uma função constante, todos os elementos se relacionando apenas com essa única imagem, né? Isso aqui vai simbolizar aqui lá para frente, que a gente vai dar uma olhada numa função constante, tá bom? Então, só para fixar aí, A e B não é função, na letra C e D é função. Bem, a gente vai caracterizar então esses conjuntos como domínio, aliás, domínio e contradomínio, né? No caso de F de A em B, A vai ser domínio e o B vai ser contradomínio. Mas dentro do contradomínio a gente vai ter um subconjunto que é a imagem, certo? Então, olha só. O domínio nesse caso vai ser todo o conjunto A, né? Que a gente já sabe que não pode ficar ninguém de fora, certo? E a imagem vai ser um subconjunto do contradomínio que é o B, que é esse conjunto maior aqui, certo?
Então, aqui, olha, percebo que para ser uma função, todo mundo de A tem que estar se relacionando com alguém. E no B aqui pode ficar gente de fora, tá? No nosso contra-domínio pode ficar gente de fora. E os que estão se relacionando aqui a gente chama de conjunto imagem, tá ok? Então, a imagem vai estar dentro do contra-domínio. Bem, as principais restrições para o domínio, a gente vai ter aqui as três principais restrições, já que a gente falou que no A, no conjunto, nesse primeiro conjunto, que é o domínio, não pode ficar ninguém de fora, né? Então, a gente vai ter algumas restrições para a função real, que é o que a gente vai querer trabalhar mais adiante, certo? Então, se a nossa função for escrita como quociente, ó, P de x sobre Q de x, tá? Aqui, esse P de x e Q de x aqui podem ser polinômios que dependem da variável x, tá? Só para eu exemplificar bem maior assim o contexto aqui desses P e Q, tá? Então, nesse caso que a gente tem uma função escrita como um quociente, a gente tem que restringir apenas o denominador. Então, o denominador tem que ser diferente de zero, certo? Então, você vai restringir aqui, tirar os elementos que estão zerando o denominador. Então, isso aqui seria o domínio da função para que não tenha ninguém de fora, né? Se a função for escrita como uma raiz também, então, dentro da raiz, como a gente está trabalhando no mundo real, esse P de x aqui pode ser maior ou igual que zero, certo? Porque se for negativo, já vai estar no conjunto dos números complexos, e se a gente não quer. E no caso da função ser escrita como quociente, além disso, ter uma raiz no denominador, então a gente teria dois impedimentos aqui. Primeiro, por ser escrito como fração, esse denominador aqui teria que ser diferente de zero. E pelo fato de estar dentro de uma raiz, isso tem que ser maior ou igual que zero. Juntando as duas restrições, então eu só posso ter Q de x maior que zero, tá? Vamos entender aí esse P de x e Q de x aí para ficar mais simples. Então, aqui a gente tem um exemplo, nossa função igual a raiz de 2x menos 4, certo? Então, percebo que a lei da nossa função aqui é escrita como uma raiz. Então, o que está dentro da raiz, né, que é esse polinômio aqui, 2x menos 4, tem que ser maior ou igual que zero. E isso a gente vai tratar como se fosse uma equação mesmo, tá? A gente vai tentar isolar o x aqui. Então, nesse primeiro momento, esse menos 4 passa para o segundo membro, então vai ficar 2x maior ou igual que 4. E aqui o que implica que x vai ser maior ou igual que 2. Então, essa é a nossa restrição aqui para o domínio, né? Se a gente estivesse trabalhando nos reais, x pertence aos reais, tal que x maior ou igual que 2. Para poder a função funcionar aqui e não ter nenhum problema, tá? Bem, aí vamos para os tipos de funções, que a gente está tratando aqui funções de primeiro grau e segundo grau. E também vou incluir aqui a função constante para ficar mais simples também os nossos cálculos, tá? Então, primeiro vamos verificar aqui, ó, função afim. E lembrando que a gente está trabalhando com funções reais, tá? F de R em R recebe o nome de função afim quando a lei é expressa dessa maneira aqui, ó, f de x igual a x mais b. A e b são reais e A diferente de zero, tá? A gente também tem um tipo de função linear, que a lei da função vai ser escrita como f de x igual a vezes x somente, tá? A diferente de zero. E a função constante é quando a gente tem f de x igual a uma constante c aqui, né? Todo elemento vai se relacionar apenas com um, que foi que a gente viu no diagrama lá atrás, né? Então, isso aqui também é um tipo de função